Olá, eu sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 8 de junho de 2025, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas. E em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma situação que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai trazer a orientação. E logo após fecharemos com uma mensagem com o Oga. Então vamos iniciando aí a parte da mandala astrológica com o tarô. Embaralhando o tarô, pedindo ancoramento das 9 categorias angelicais, pedindo que a linha dos anjos envolva profundamente este tarô para dar o aconselhamento para todos os signos para essa semana. Vamos aí embaralhando o tarô, colocando agora o tarô na mandala astrológica, casa por casa, para ver aí o que os anjos, através do tarô, aconselham aí a gente. E vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries, os arianos. Sai a carta número 8, a carta da justiça. A carta da justiça é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de corte, Qual a imagem da dama da justiça? Numa mão ela tem uma balança, na outra mão ela tem uma espada. Então qual é a dica para os arianos essa semana? Pese. Essa situação, essa pessoa, vale a pena? Se não vale, espada da justiça, corta. Uma semana que os arianos devem usar mais a cabeça do que o coração. A justiça, a gente fala brincando, mas é verdade, ela é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, mas ela é toda mental, estratégica, lógica. Então, é um momento de usar a parte mental, olhar as coisas com imparcialidade, sem envolvimento afetivo, sem envolvimento emocional. E tudo que for importante essa semana, arianos, documente. A justiça é a carta da burocracia, da prova, E é uma carta que traz uma formalização de relações. Ela é uma das 4 cartas dos arcanos maiores da moral e ética. É a principal carta da honestidade, da sinceridade. Então, uma semana, até o número da carta, da justiça é um 8. Então, vocês têm o poder de olhar aquilo imparcialmente para cortar o que está bagunçando, No ditado popular, a justiça é colocar ordem no galinheiro, mas para colocar ordem no galinheiro, tem às vezes que meter a espada. Então é uma carta que pede racionalidade, pede frieza, É a carta da ordem, da regra e da disciplina, colocar limites, E é uma carta de centramento, de poder, E de formalização de relações honestas, sinceras, verdadeiras. E vamos lá para o pessoal de Touro, os taurinos. Sai também uma carta de corte. Nos arcanos maiores, nós temos 3 cartas de corte. E os taurinos tiraram uma outra carta de corte, que é a carta da morte, A morte é uma semana que os taurinos têm que mudar o padrão de comportamento para cortar situações paradas, estagnadas, Então, assim, a morte, ela traz um período para os taurinos, uma semana de transição,
né? É cortar aquela coisa ali que já fez e não teve retorno, já virou até de ponta cabeça e o negócio não foi. É uma semana de mudança radical, né? Então a morte, ela tira a gente da ilusão, né? Então ela fala, não se iluda, ninguém muda ninguém, cada um tem seu tempo de evolução, então uns evoluem mais rapidinho, outros demoram mais para evoluir, e cada um está no seu estágio evolutivo. Uns evoluem, né? Uns são mais evoluídos mesmo, outros são menos evoluídos. Então, não se iluda em mudar o outro, ele está no tempo dele, no estágio dele. Então, às vezes, para você mudar uma situação que não está boa, às vezes você vai ter que mudar o jeito de falar, o jeito de agir, para a pessoa se mancar e não fazer mais aquilo com você. Então a Lua fala de uma mudança radical. Você vê, o número é um 13 que dá um 4. Então para ter essa organização, uma coisa fixa, tem que limpar. É uma carta de limpeza, de mudança radical, de cortar os nós, de cortar aquele negócio. Já bateu 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu? Não é a porta que você tem que entrar. Então uma mudança radical de postura, de padrão de comportamento, para cortar o que não está indo para frente, né? Limpeza. E as coisas vão depender de vocês. E aí o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta número 4 do tarô, a carta do imperador, né? Então o imperador, ele é a carta dos bons contatos do tarô. Então uma semana de se aproximar de pessoas que valem a pena, de pessoas que acrescentem, né? E o imperador no tarô, ele representa o dinheiro do baralho. Ele é o protetor material. Então focar essa semana, geminianos, em coisas que tragam prosperidade. Prosperidade que eu falo não é só dinheiro, é todo sentido. Coisas que vão dar frutos, né? Prosperidade. É uma carta que concretiza situações, mas tem que andar com gente que vale a pena, né? Olha o número da carta do imperador, é um 4. Então o 4 é um momento de se centrar, de organizar, de limpar, né? E essa carta, ela fala para os geminianos essa semana se colocarem, né? É uma carta que fala, mostre para o que veio, mas de uma forma inteligente, estratégica, né? Sem ser arrogante. Então é um período, né? O imperador é um líder, é uma autoridade. Então os geminianos têm que se mostrar, colocar de uma forma inteligente e focar no que dá prosperidade, no que é real, né? Esse 4 é um número fixo, né? Se centrar no que e trazer as pessoas que valem a pena realmente. Então uma carta extremamente positiva, né? E aí o pessoal de Câncer, né? Os cancerianos, saiu uma das melhores cartas do tarô aí, dos arcanos maiores cancerianos, que é a carta do Sol. Até tem um termo cigano, Sol clareia. Então as coisas ficando claras, as coisas ficando mais objetivas, né? E é uma semana dos cancerianos, né? Esclarecerem as situações. Essa carta ela fala é uma carta que fala de revelação da verdade. Então as coisas que estão, a gente fala lua, né? As coisas que estão escondidas, as coisas aparecem. Então, e é um momento aí, né? A dica para os cancerianos essa semana é fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, colocar as cartas na mesa, esclarecer situações que não estão legais, né? Então, e é uma carta que vai trazer aí para os cancerianos energia, né? Até quando eu faço a limpeza espiritual, o trabalho de limpeza espiritual, tem uma parte da limpeza que eu peço, né? Eu faço a invocação do Sol. Por quê? O Sol queima os miasmas, traz a força vital, entusiasmo, alegria. Então, uma semana que os cancerianos vão estar mais com pique, né? E é uma carta nos arcanos maiores de amizade, tá, cancerianos? Então vocês vão ver com muita clareza quem são os amigos de verdade. Qual é a palavra-chave do Sol, né? Cumplicidade, amizade. Então uma carta de luz, de entusiasmo, de revelação da verdade. E é uma semana que vocês têm que pensar um pouco mais em vocês, não ser egoísta, né? Mas pensar mais em vocês. Então uma semana que traz o brilho, é um dos luminários do tarô, uma das melhores cartas do tarô.
E vamos para o pessoal de Leão, os leoninos. Sai a carta número 12 do tarô, a carta do enforcado, leoninos. O enforcado é o stop do baralho, é o dar um tempo. É uma carta que vocês devem sair de cena, se isolar um pouco, né? Fazer uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, porque essa semana a resposta vai estar dentro de vocês, a intuição vai gritar, vai aflorar a intuição, então a resposta das coisas estão dentro de vocês, para perceberem aí o que vocês estão fazendo que não estão tendo retorno, o que está se sacrificando e não está tendo troca. E a dica do enforcado é olhar a situação que está ruim com outro ponto de vista, com outros olhos. Às vezes, né, aquela situação dá para mudar, mas às vezes do jeito que vocês estão olhando não consegue mudar. Então, olhe de uma outra visão para conseguir o quê? Para conseguir isolar as coisas que tá patinando aí, né? Essa é uma das cartas de prisão do tarô, aquela coisa que tá paralisada, estagnada, né? Isola. E é uma carta que fala que é uma semana boa para meditação, yoga, justamente para fazer essa conexão com Deus interior, para isolar os nós e ter essa visão diferente a situação vai mudar? Não, então vocês que têm que ter uma visão diferente para conseguir isolar os nós aí, certo? Então uma semana que às vezes vai ter que ter esse período meio de retiro para olhar as coisas diferentes, certo? E vamos lá para o pessoal de Virgem, né? Os virginianos. Os virginianos, sai a carta 0 do tarô, a carta do louco. O número já vai dar uma dica, né? Começar coisa do zero, começar coisa nova. Essa é uma das 3 cartas de grande movimento dos arcanos maiores. Aliás, ela é a maior carta de movimento dos arcanos maiores, porque ela é o pontapé inicial para o ciclo, para o 1, para o 2. Então, um momento aí de se mexer, de se atualizar, de se modernizar. Essa carta ela é uma carta regida por Urano, então traz a criatividade, ideias futuristas, ideias modernas, ideias atuais. Então sair daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e ir para uma coisa mais criativa, original, futurista, né? É uma carta que pede uma semana de mais leveza, de trazer os prazeres, de praticar os seus hobbies, o seu lazer. Ela é uma carta de diversão, de prazeres, do hobby, de lazer, e ela é uma carta de libertação. Então é se libertar, sabe, de situações de crises, insatisfações, insegurança e buscar novos caminhos, arriscar um pouco, né? Usar o instinto. Ela não é uma carta de muito planejamento. Usar o instinto e percorrer caminhos que nunca, né, foram percorridos, né? Ela traz esse momento de libertação de prisões, de insatisfações e inseguranças, trazer essa leveza, né? E caminhar aí, arriscando um pouquinho, saindo da zona de conforto para novos destinos, tá certo? E vamos para o pessoal de Libra, os librianos. Os librianos, sai a carta número 1, que é a carta do mago, né? O mago para os librianos fala de um momento de mostrar as habilidades. A palavra-chave do mago é habilidades. Qual é a imagem? Ele tem uma mesa onde ele tem os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então o mago é como se fosse um químico, um alquimista, né? Ele sabe manipular os 4 elementos. Então mostre as suas habilidades. É uma carta regida por Mercúrio, então é um período onde o diálogo, a conversa essa semana vai ser essencial para o convencimento das suas ideias perante os outros. Essa carta ela é uma carta comercial, é o diálogo para o convencimento, né? O mago ele é o vendedor do baralho.
Então é o diálogo para convencer as pessoas e mostrar as suas habilidades. E olha o número da carta, é o número 1. Então 1 fala de iniciar também, de começar, inserir na rotina coisas novas. E olha o nome da carta, o Mago. Então traz uma proteção espiritual. Os Merlins de luz, os magos de luz, trazendo aí para vocês, né? Uma inspiração para dialogar, para conversar, para vender seu peixe, né? As habilidades. Então uma carta muito rápida, porque é Mercúrio, né? De diálogo, de vender o peixe, de muita habilidade, de saber mostrar as suas habilidades, saber mostrar o seu lado positivo. Então a espiritualidade de luz protege vocês. E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 3 do tarô, né? A carta da Imperatriz. A Imperatriz no tarô, ela representa o trabalho do tarô. Então trabalhe em cima dos seus projetos, trabalhe em cima dos seus sonhos, mas trabalhe com praticidade, né? Porque tem uma tendência essa semana para os escorpianos de crescimento, de expansão, né? Tem uma tendência muito positiva. O número da carta é um 3. Fala de se sociabilizar, o 3 fala de ideias criativas, é a grande mãe abençoando os escorpianos essa semana, né? Trazendo as bênçãos aí de fertilidade. E a Imperatriz, assim como o Imperador, né? O Imperador tira os geminianos e a Imperatriz os escorpianos. A Imperatriz também representa no tarô a carta dos bons contatos, então a dica é a mesma, né? Se aproxime de pessoas que acrescentem, se aproxime de pessoas interessantes, certo? E também a Imperatriz, ela é uma líder, ela é uma autoridade, então a Imperatriz não fica escondidinha lá embaixo da mesa, né? Ela tem que mostrar. Então é uma semana que os escorpianos devem se mostrar para o que vieram de uma forma o quê? Inteligente, de uma forma estratégica, né? De uma forma sedutora. Então a Imperatriz pede isso para os escorpianos. Mostre, né? Para o que veio de uma forma inteligente. Então é um período de trabalhar os seus projetos com muita praticidade, né? Porque tem uma tendência de crescer, a grande mãe trazendo a fertilidade para vocês aí. E vamos para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos. Os sagitarianos, sai a última carta dos arcanos maiores, a carta do mundo, né? Como eu falei, ela é a carta que fecha os arcanos maiores. Então, os sagitarianos vão ter facilidade para concluir as etapas, concluir os projetos. Mas quando sai o mundo, né, não é concluir de qualquer jeito, porque o mundo é a carta da chave de ouro. Qual é a palavra-chave do mundo? Plenitude, realização, sucesso. Então é uma carta extremamente positiva, uma das melhores cartas do tarô. Aliás, ó, os cancerianos tiraram o Sol, que é uma carta extremamente positiva, a melhor carta, e também a melhor carta também são essas duas, o mundo tirando os sagitarianos. E é muito interessante porque essa carta traz para os sagitarianos uma semana de equilíbrio e expansão. Por que eu falo equilíbrio? Porque tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. E expansão porque é uma carta regida por Júpiter. Então é muito interessante porque a carta do mundo é regida por Júpiter e os sagitarianos também são regidos por Júpiter. Então a carta sai domiciliada, né? Então traz sorte, traz essa visão ampla, equilíbrio por causa dos 4 elementos e expansão. Júpiter vai abençoar vocês essa semana, né? Mas para que tudo isso aconteça, tem que seguir o número da carta aí, o mundo, sair do mundinho, sair do quadradinho e ter uma visão mais ampla. Então, equilíbrio e expansão para concluir, um bom período para o contato com o exterior, tá, sagitarianos? E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos, sai a carta número 10.
a carta da roda da fortuna, uma carta de grande movimento do tarô, que traz uma mudança, um movimento para evolução. A roda da fortuna, ela fala de um início transformador, tá? E é uma semana de mudança? Mas toda mudança causa um período de estabilidade, é uma roda. Uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima, uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam estabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra. Haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então traz esse momento de movimento, é uma carta de sorte também, é o destino em ação. O destino traz situações para vocês colocarem as coisas no eixo. Então peguem toda a sua experiência, sua bagagem de vida e coloquem em prática. Trabalhe com ligeireza, trabalhe com praticidade. O destino ajuda, o destino traz momentos de sorte, porém vocês têm que ficar ligado para ver que o destino vai querer colocar as coisas em encaixar, o destino em ação. Início transformador com evolução. Transforma coisas paradas e estagnadas. E vamos para o pessoal de Aquário, os aquarianos. Os aquarianos sai a carta número 5, que é a carta do Papa. O 5 traz movimento, o Papa traz acordos, conciliações, as situações que estão em mal-estar apaziguam, né? E o Papa, ele nos arcanos maiores é uma das cartas de maior proteção espiritual. Então, os aquarianos vão estar com uma grande proteção espiritual para fazer acordos, para mudar o que quer mudar. É uma das 4 cartas da moral e ética, né? Então, uma carta extremamente positiva. O Papa formaliza as situações, o Papa casa as pessoas, né? Então, uma carta extremamente positiva. E quem é o Papa no tarô? Ele é o consultor, o professor, o palestrante, o orientador. Então, aquariano, se vocês tiverem alguma situação essa semana muito pontual, procure um especialista. Então, traz as bênçãos do Papa, né? Aliás, aqui na mandala saíram 4 cartas da moral e ética, né? Os arianos tiraram a justiça, né? Os geminianos tiraram o imperador, os escorpianos a imperatriz e os aquarianos o Papa. Então essas 4 cartas, Imperador, Imperatriz e Papa Justiça, são cartas da moral e ética, do equilíbrio, né? E o Papa trazendo a proteção para os acordos, oficializando relações aí, certo? E muita proteção espiritual. E agora para o último signo da roda zodiacal, Peixes, os piscianos. Os piscianos sai a carta do diabo. Então, uma semana boa aí para trabalhar com o Arcanjo Miguel, com a espada cortando os inimigos visíveis e invisíveis, com o escudo trazendo a proteção, né? A imagem do Arcanjo Gabriel, ele tem no pé o quê? O diabo. Ele tá com o pé na cabeça do diabo. Então, aconselha-se fazer banhos de ervas, se ligar com a espiritualidade. Por quê? O diabo, às vezes, é uma carta de prisão. Cuidado para não cair em armadilha, ficar preso a ilusão, fantasia. Então tem que fazer uma conexão forte com a espiritualidade para não cair em armadilha. O diabo é armadilha. Cuidado com excessos. O diabo é uma carta yang demais, né? É a carta dos infernos, então agitada demais. Então é uma carta que tem que tomar cuidado com vícios, com excessos, né, com gastos que não precisam, tá? E essa semana aí de cautela, porque como a palavra-chave é cilada, armadilha e prisão, às vezes podem vender um peixe aí que não é. Então tem que tomar cuidado aí, que é uma carta que pede cuidado e pede proteção espiritual. Façam suas proteções espirituais. E agora, vamos pedir aqui uma mensagem para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo seu ano novo pessoal aí, para as runas, ancorando Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver que carta que sai. Sai a carta do granizo. O granizo fala que vocês, aniversariantes dessa semana, vão ter que saber trabalhar com imprevisto, né? O granizo, cai aí uma chuva de granizo. É um imprevisto, então às vezes amassa um pouco a lataria do carro, machuca ali a plantinha, é um imprevisto o granizo. Então é sempre aí esse ano que vocês estão começando o teu plano A, o plano B, né?
ter um jogo de cintura para saber trabalhar com os imprevistos aí. Então é um ano que você tem que ter flexibilidade, adaptabilidade, jogo de cintura, tá certo? E vamos lá agora para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão, uma coisa objetiva que vocês vão resolver essa semana, uma pendência que o baralho cigano aqui vai trazer o aconselhamento para vocês. Envolvido aqui por Santa Sara Kali, por todo o povo cigano, o povo do Oriente, o povo das estrelas. Vamos ali pedindo o ancoramento aí do povo cigano aí. Saiu a carta do buquê, a carta número 9, o ramalhete ou buquê, é um sim, tá? Qual é a palavra-chave do buquê ou do ramalhete? Vitória com alegria, conquista com comemoração, tá? Então o 9 do buquê, do ramalhete, fala de fazer essa coisa que vocês estão pensando aí com paixão. Ela é uma das cartas de carga emocional do baralho cigano, paixão. É uma carta de grupos, é uma carta de deixar bonito, né? Uma carta de Vênus. Então, por ela ser paixão, faça isso com o coração. Esse 9 da carta, vocês vão conseguir fechar, resolver isso. É vitória, é conquista com alegria. E comemore. É uma carta de comemoração, é uma carta de estar em grupo, de Vênus falando, deixe bonito, faça com a paixão. Então, é um sim aí para isso que vocês perguntaram. E tudo que a gente abre tem que fechar. Nós vamos fechar com uma mensagem com o Ogam, tá? Vamos ver que árvore que sai pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e todas as deusas celtas. Vamos ver para fechar a árvore que sai. Sai a árvore número 24, né? A árvore da groselheira. Então a groselheira fala, é uma das árvores da ancestralidade, peça ajuda para os seus ancestrais, para as pessoas mais velhas, e vocês têm que ter a estratégia, né, de saber fazer as coisas com delicadeza. Então quando a gente tem aí um pé de groselheira, de groselha, né, atrás ali da groselha tem uns espinhos. Então, para pegar a groselha, não pode pegar assim, tem que ter estratégia para não espetar o dedo, para não furar o dedo. Então, a groselheira fala disso, de estratégia, de jogo de cintura. E tem a groselha doce e a groselha amarga. Então, vocês têm que ter inteligência, esperteza de pegar a groselha mais doce. Então, ela fala aí de um período de usar a sua experiência, a sua sabedoria essa semana para trazer aí o jogo de cintura para não ser espetado pelos espinhos, pelos obstáculos e pedir aconselhamento para os mais velhos e para os familiares, os mais antigos. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos, tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então eu posso ajudar você em qualquer setor aí que está complicado e a gente mapeia os corpos também. Corpo físico, emocional, mental, psicológico, espiritual. Tem a limpeza espiritual profunda. Você que está fazendo aniversário tem um trabalho especial, a pesquisa do teu ano pessoal. E é legal que vai de um ano, né, do aniversário até o outro ano. Isso é bem legal. E você que gosta de oráculo, eu dou curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e numerologia é no 11 9 87 88 6000. Para fazer a marcação é nesse número 11 9 87 88 6000. E eu tenho as redes sociais, o canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta a energia do dia, o calendário espiritual para você se conectar. Então, redes sociais, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entre lá, canal no YouTube, Facebook e Instagram. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.